Queridos, hoje eu quero dividir com vocês algo que o Senhor nos trouxe nessa semana, que está lá em 2 Samuel. O tema está aqui, né? Está no altar já? Coloca para mim, por favor, Jéssica. Coloca para mim. Eu estou me adaptando com esse óculos aí, mas não está fácil não, viu? Não estou enxergando muita coisa e está difícil de acostumar com esse negócio aqui. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. O tema é assim, ó. O temor do Senhor, princípio da sabedoria. Amém, queridos? Olha só, então, nós vamos hoje ver a história do Davi, do rei Davi. Vamos ler aqui o versículo. Vamos ler as 1 Crônicas, capítulo 13, depois você volta para cá. Só para você entender, tá bom? Então vamos ver lá. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. 1 Crônicas, coloca para mim. Crônicas 13, 1. Depois, deixa a Bíblia aberta aqui em 2 Samuel. Olha só o que está escrito aqui. Ora, Davi consultou os chefes dos milhares e das centenas, a saber, todos os oficiais. Tem uma outra versão que fala assim, que Davi, ele consultou os capitães. Ele consultou os capitães. O que tem a ver? Aonde que Davi está se encaixando aqui nessa história? Olha só. Leia então agora 2 Samuel capítulo 6. Então diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Então, olha, vamos ver aqui o que está acontecendo. Davi, ele está levando a arca da aliança para a cidade de Davi, que é Jerusalém. Ele sai dali, olha só, Davi, ele quer levar a arca da aliança. Aquilo ali não é um caixote não, tá, gente? Aquilo ali é uma réplica da arca da aliança. A arca da aliança, ela representava a presença de Deus. Ela representava os 3 pés, princípios, que ali dentro tinha a vara de Arão, que floresceu. Ali dentro também tinha as tábuas da lei. E o que mais que tinha? Olha, tem gente que estuda a palavra. Tinha um maná escondido. O maná representa Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Queridos, a arca da aliança tinha sido levada pelos filisteus. Foi levada, roubada. Quando chegou lá nos filisteus, Deus começou então a impetrar juízo sobre aquele povo. Sabe o que Deus fez? Deus começou a colocar úlceras no povo. Cobriu o povo de praga. Colocou também hemorroidas no povo. O povo explodiu em hemorroida. Todo o povo. Isso está na palavra. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram, eles fizeram hemorroidas de ouro para oferecer ao Deus eterno. Colocaram as hemorroidas dentro da arca. Fizeram ratos de ouro e colocaram ali dentro como oferta ao Deus vivo. Era o jeito deles expressarem para tirar a culpa do povo. E o que eles fizeram? Colocaram a arca da aliança em cima de um carroção, de uma carroça puxada por bois, e os bois foram chegando até Israel. Bom,
Davi, então, ele toma uma decisão. Ele não consulta a Deus. Ele vai lá, como eu mostrei ali para vocês em 1 Crônicas, capítulo 13, ele vai lá e consulta os capitães. Ele consulta os homens e não consulta a Deus. Davi tinha uma boa intenção. A intenção de Davi era levar a arca da aliança até Jerusalém. Mas ele não ouve a Deus. Ele simplesmente, ele pega e ele, então naquele momento, ele vai consultar os homens. Queridos, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem gente que lê a Bíblia aqui, viu? Escutei lá no fundo. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Queridos, nós temos conselheiros na igreja. Muitas vezes a gente reúne com eles para escutá-los. Mas a última palavra é do céu. Eu não deixo de escutar a nossa equipe. Mas se o Espírito Santo falar com a gente outra coisa, eu não tenho dúvidas, eu não titubeio. Eu escuto e aplico o que Deus tem falado conosco. Bom, Davi então, ele está nessa aí, né? Aí, olha o que diz aqui. Davi, então ele falhou. Primeira coisa que ele fez, ele falhou em ouvir os homens. Falhou. E aí, fazer a obra de Deus sem temor gera morte. Olha o que diz aqui no versículo 3, diz assim: puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina, os dois filhos de Abinadab, Uzá e Aiô. Não é Ioiô, não. Aiô o nome do cara mesmo. Tá? Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Olha o que eles estão fazendo. Eles guiam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois o boi deu uma tropicada numa pedra. Os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Queridos, olha a cena. Davi tem a maior das boas intenções. Ele quer levar a arca de Deus para a casa de Davi. Ele então faz uma festa. Ele chama o sacerdote Abinadab. Os dois filhos dele vêm junto. Botam a arca, está em cima do carroção, do carro novo. Os bois vêm puxando, tropicam numa pedra. E aí o Uzá, ele vai tentar segurar a arca. Ele tenta segurar, ele não faz por mal. Ele vê que a arca vai cair do carro. Então ele estende a sua mão. Mas naquele momento que ele faz isso, a ira de Deus, no verso 7, se acendeu contra ele. E Deus o feriu ali mesmo, e ele ali mesmo morreu. Meu Deus. E aí? Isso aqui mostra para a gente o seguinte, queridos. Você pode ter a melhor das boas intenções para fazer a obra de Deus. Se você não foi chamado para aquilo, não faça. Se você não tem autoridade espiritual para fazer aquilo, não toque.
Não vá fazendo o que você não foi chamado para fazer. Por exemplo, aqui na igreja, você pode cuidar do estacionamento, você pode, com o devido treinamento, você pode fazer algumas coisas. Mas aqui fica muito claro que a pessoa que foi ali colocar a mão em algo que não tinha autoridade para colocar, ela foi ceifada. Vamos ver agora o versículo 8. O versículo 8 diz assim: Davi se enfureceu. Ali diz assim, que pode deixar ali, Davi se contristou, ele ficou triste. Mas aqui na minha diz que ele se enfureceu porque o Senhor irrompera contra Uzá. Ou seja, Davi, ele está vindo lá, dançando, cantando, porque é tempo de festa, é tempo de alegria. Mas aí o Uzá vai lá segurar na boa intenção e Deus fulmina o cara e mata ele ali na frente de todo mundo. Davi então ficou triste. O Davi, ele fica triste, ele olha aquilo e ele diz: meu Deus, o que acontece com isso? Você sabe que uma das coisas que Deus, por mais que Davi fosse o homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus amava, mesmo assim, Deus não vai ter por inocente o culpado. Amém, queridos? Deus pode te amar. Deus já deu o seu Filho, que é Jesus Cristo, por você. Mas se você continuar fazendo coisas erradas e ficar no pecado, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas por isso. Porque Ele não vai ter ninguém por inocente. Porque se a gente é culpado, então nós vamos pagar por isto. E isso fica claro aqui. A melhor das boas intenções esse jovem tinha. Mas mesmo assim, Deus não teve ele por inocente, porque ele foi fazer algo que Deus não tinha permitido. Deus não permitiu. E aí, eu quero que você veja dois textos aqui, como que deveria ser, então, conduzida a arca. Como? Olha só, Êxodo capítulo 25, do verso 13 ao 15. Êxodo 25, do verso 13 ao 15. Vamos ler lá, tem aqui já, Êxodo 25. Diz assim: também farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por eles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados dela. Amém? Olha aqui, ó. Essa arca foi feita há anos atrás, lá na igrejinha. Eu mandei fazer uma original, assim, nas medidas originais. E aqui estão os varais, na medida original. O sacerdote levava aqui no ombro. Não era para levar em cima de uma carroça de boi. Vamos lá para outro texto que está em Números, capítulo 4, verso 15. E depois deixa marcada ali sua Bíblia lá em Samuel. Números 4,15 diz assim: quando Arão e seus filhos, Arão quem era? Era um sacerdote, ele tinha autoridade para carregar a arca. Os filhos não tinham autoridade nem para tocar na arca. Por mais que fossem da linhagem, se eles não eram consagrados, não podiam tocar. E aí olha só, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabarem de cobrir o santuário de todos os seus móveis, os filhos de Coate, que era da linhagem também de Arão, virão para levá-lo, mas nas coisas sagradas não tocarão, para que não morram. Está entendendo? Tem gente fazendo coisa que não é para fazer, tem gente que não tem autoridade para aquilo, e está querendo colocar a mão, está querendo até impor mão nas pessoas, botando a mão na cabeça sem autoridade.
Quem deu autoridade para algumas pessoas aqui? Se eu ungir as pessoas como líder de célula, ela tem autoridade para pôr a mão na cabeça. Mas fora isso, não tem. Vai se queimar. Não mexe nas coisas que Deus não te deu autoridade para fazer. Porque ao invés de você abençoar, se a pessoa está carregada, tudo aquele mal cai sobre você. Então, olha só. Diz assim, não tocarão porque... né? Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da revelação. Outra versão diz assim, na tenda do encontro. Então, queridos, isso fica claro, que a arca era para carregar nos ombros, e não era para enfiar em cima de uma carroça. O Davi errou 2 vezes, primeiro não consultou a Deus, depois aceitou um tipo de falsa doutrina que veio dos filisteus. Os filisteus é que colocavam a arca da aliança, que representava a presença de Deus, em cima da carroça. Não era para ser dessa maneira, mas ele aceitou. Agora, Davi, como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele temeu a Deus por aquele fato que aconteceu. E aí, olha só, o versículo 9, diz assim, temeu Davi ao Senhor naquele dia. Uma das coisas que você tem que ter, meu querido, você não precisa ter medo de Deus. Lembra quando você era criança e tinha medo do seu pai? Porque ele chegava talvez embriagado e ia batendo em todo mundo, na sua mãe, em vocês. Talvez você passou por isso. Então você tinha medo e escondia até embaixo da cama, da mesa. Chegou o pai, meu Deus, todo mundo. Ainda mais você era arteiro que nem eu. Então eu tinha uma tática, eu me escondia. A casa da minha mãe, na Santa Quitéria aqui, ela era aquelas casas que tinha, como é que chama aquele tijolo assim? Tinha os pilarzinhos, né? E ela começava alta aqui, depois eu entrava lá embaixo e não me pegava. Eu me escondia lá e não conseguia me pegar, porque daí ele era muito grande, eu era criança, então eu escondia lá embaixo, né? Esperava a ira dele diminuir, eu saía, bem quietinho. Aí eu achava que estava tudo certo, pronto, me pegava. Do mesmo jeito, dançava, né? Então, mas você tem que temer a Deus. Hoje as pessoas não temem mais a Deus. Uma das coisas que a gente nota assim nos irmãos católicos é a reverência que eles têm. Você vê que eles vão na igreja, eles até fazem assim com a mão. Isso é sinal de contrição, de reverência. Tudo bem que talvez depois saia e faça algumas coisas erradas. Mas a gente vê que eles vão lá e eles temem aquele lugar como santo. E eles ensinam os filhos que aquele lugar é santo. Será que eu e você temos ensinado que esse lugar é santo? Que esse altar não é para eles ficarem pulando aqui? Que é o lugar santo? E aí eles ficam correndo aí na igreja. Tudo bem, queridos. Criança eu sei como é. Eles têm muita energia. E se eles estão correndo e brincando é porque eles não estão doentes. Mas a gente tem que ensinar. Ensina o menino, a criança no caminho que deve andar. E quando se tornar velho, não se desviará desse caminho, diz Provérbios. Amém, queridos? Entende isso? Então aqui fica claro que Davi, então, ele teme ao Senhor. Verso 10. Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Antes, fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Olha só, se você não sabe mexer com as coisas de Deus, entrega para quem sabe. Davi não sabia mexer muito bem com a arca. Ele então entrega para Obed-edom. Obed-edom sabia trabalhar com a glória de Deus. Olha o que aconteceu com esse cara chamado Obed-edom. Verso 11. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e Obed-edom e toda a sua casa. Você entende? Que Deus, Ele pode confiar as coisas sagradas para aquele que é santo?
para aquele que guarda, aquele que teme as coisas de Deus. Você que é um líder de célula, quando você abriu a sua casa para ter a célula lá dentro, então a bênção de Deus está na sua casa. A arca de Deus, que ela é espiritual, está lá, porque você está trazendo pessoas para receber uma palavra de salvação dentro da sua casa. Então, ele é uma pessoa que temeu a Deus. Esse Obed-edom, ele teme a Deus. Vamos ver aqui no versículo 12. Então disseram a Davi, olha só, foram falar para Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Amém, queridos? Você entende? Quando a pessoa sabe, ela tem reverência com as coisas de Deus, então Deus vai te abençoar. Tudo que você colocar a sua mão vai ser abençoado. Você na sua casa, você não deixa entrar coisa errada. Você não deixa entrar pornografia lá. Uma das coisas hoje a gente vê assim, aos filhos muito novos, mexendo em celular, gente. Cuidado. Crianças que podem abrir sites pornográficos. E aí você destrói a simplicidade, a ingenuidade é morta naquele momento. Porque aí eles começam a um processo de aceleramento no seu caráter, e tudo que Deus teria de quebrar a maldade, a malícia, o inimigo começa a plantar na mente deles. Criança é para brincar de carrinho. Menino, carrinho, a menina, boneca. Dá essas coisas aí. Deixa eles brincarem. É uma fase gostosa. Não acelere o processo. Talvez os pais querem um tempo, porque a criança arada lá, né? É um monte de criança que você fez, um monte de filho lá. Amém por isso. Mas agora cuide. Não transfira para o celular uma responsabilidade sua, nem para a televisão. Amém, queridos? Deus te deu. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eles são herança. Mas nós precisamos cuidar deles. Não entregue seus filhos para as garras de Satanás, não. E aí, a gente viu aqui, né, versículo 13, vamos ver aqui. Quando os levavam à arca do Senhor, tinham dado... Agora, olha só, agora vai mudar as coisas. Davi, agora ele entendeu. Ficou um luto lá, 3 meses, morreu o filho do sacerdote, meu amigo. Davi, então, diz assim, ficaram de luto. Foi um tempo difícil. Davi ficou triste com Deus, teve que ficar quieto lá na dele. Meu irmão, não queira se enfurecer contra Deus, não. Porque pode ter certeza que eu e você estamos errados e Deus está certo. Amém, queridos? Não queira, eu já quis, só tomei na cabeça. Você querer bater de frente com o Senhor, esqueça. Não entra nessa furada aí não. As lutas, muitas vezes somos nós que criamos, os problemas somos nós, aí depois a gente quer transferir para alguém. Sempre a pessoa quer arrumar um culpado, ou é fulano, beltrano, se não tem, transfere para Deus, se não tem, é para o diabo. Joga nas costas dele que é mais fácil. Nada. Muitos problemas nós é que criamos. E depois é fácil jogar nas costas de um, de outro, ou então o inimigo. Aí o diabo está lá deprimido, tudo é eu. Né? Ele fica deprimido, que você joga nas costas dele, algo que é nossa responsabilidade. E aí então, o que nós vemos aqui é o seguinte, o Davi reconhece que errou. Ele reconheceu. Deixou lá 3 meses na casa de Obed-edom, Deus abençoou aquele homem, o povo foi curado do luto, não é? E agora então, ele se toca, que ele teve que pegar e ler lá em Números e Êxodo, como que fazia. Levar a arca da aliança, eram os sacerdotes que tinham que levar.
E a Arca da Aliança sempre ia na frente de uma batalha. Quando o povo de Deus estava enfrentando uma luta, eles traziam a Arca da Aliança e levavam. Então, quem levava aquela arca eram os sacerdotes. E ia geralmente a 900 metros, a 1 quilômetro à frente do povo de Deus. Ninguém podia chegar perto. Veja que erro que Davi cometeu. E não foi só ele que errou. O Abinadab, que era sacerdote, errou também. Isso mostra que eu e você, mesmo conhecedores da palavra, podemos errar. Somos dignos de perdão porque somos homens e falhamos. Amém, queridos? Não se culpe por falhas que muitas vezes você comete. Não deixe o diabo ficar te acusando. Não deixe pessoas que não têm autoridade nenhuma, que não têm fruto. Gente, a pessoa, para nos corrigir, ela tem que ter fruto na sua vida. Quem não tem fruto não tem autoridade nenhuma para nos corrigir. Amém, queridos? Se a pessoa é conhecida pelo fruto. A árvore é conhecida pelos frutos. A árvore que representa pessoas. A árvore é reconhecida pelos frutos. Se não tem fruto, fecha a sua boca. Não tem autoridade para corrigir ninguém. Amém, queridos? Isso tem que ficar claro para você. E aí, então, o rei Davi, então, ele se toca, ele cai nele e assim, meu Deus, eu errei e tal, mas eu quero consertar. E aí ele conserta, olha o que ele faz. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, quantos passos? 6. Veja só, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Eu até perguntei para o homem do campo que nós temos na igreja aqui, né? Que é o Maurinho que está sentado ali, glória a Deus. Perguntei quanto que custa um novilho cevado. Ele falou que custa R$3.000 hoje. Cada 6 passos era 3.000 que Davi sacrificava para Deus. Amém, queridos? E muitas vezes a gente não coloca, às vezes, nem uma moeda no altar. Então veja só, como esse homem era desprendido, como ele tinha um coração desprendido para as coisas de Deus. Ele então entendeu que quem tinha que levar a arca era os sacerdotes. E ele então sacrificava ali. Ele sacrificava. Vamos ver o verso 14 ao 16 agora. Olha a humildade de Davi. Ele errou, ele reconheceu o erro, pediu perdão, foi difícil, teve até morte no meio do processo, mas ele se arrepende. E ele não desiste daquilo que Deus colocou para ele fazer. Amém, queridos? Assim é você, não pode desistir do que Deus colocou para você fazer. Não desista. Não desista, não volte atrás. Aí olha o que fala aqui então, no verso 14 ao 16. Diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Vamos lendo mais aqui. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando na janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou no coração. Meu Deus. Primeira coisa aqui, uma lição que nós tomamos, é que o rei Davi, ele era rei, ele podia estar com a coroa na sua cabeça, trajado com as vestes reais. Não, ele pega lá o terninho surrado do pastor. O meu já está ficando velho. Então, ele usa o que? A estola do sacerdote. Tem um filme, queria lembrar o nome do ator, lembrei agora. Tem um filme do Davi que é com o Richard Gere. Lembra desse? Ele está dançando. E ele dança, muito bacana, e ele mostra assim, um pouco das costas, ele mostra as pernas, sabe o que é isso? Davi se despiu na frente do povo, não ficou nu,
Mas ele se despiu. E aí quem que desprezou ele? Mical. Sabe quem era Mical? Era a esposa de Davi, filha do rei Saul. Ela despreza ele. Mas Davi, ele não está preocupado, ele não estava ali querendo aparecer para as pessoas, não. Davi estava ali alegre. Davi, ele retirou toda a glória dele, tirou a coroa, tirou as vestes reais, não veio montado num cavalo, porque naquela época lá quem tinha cavalo era só o rei, o povo andava a pé. E não, ele vem a pé, ele vem dançando no meio do povo, ele está no meio do povo. Ele não vem numa carruagem, ele está no meio do povo, ele é humilde. Por que é que você acha que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por causa desta humildade que tinha nele. E hoje, meu irmão e minha irmã, nós aqui nessa casa precisamos ter temor das coisas de Deus. Talvez você seja já um líder de célula aqui. Eu não sou nada aqui dentro dessa casa. Sou o menor de todos. Mas semana passada, e ainda tenho que estar pregando aqui. Semana passada, eu peguei, não tinha ninguém para ficar no estacionamento. Falei, eu fico lá. Porque eu amo servir a Deus lá no estacionamento, sabia disso? Eu amo. Se eu pudesse, eu ficava lá, é que vocês não me deixam. Porque não tem gente para pregar aqui toda hora. Mas quisera eu que você que é líder de célula, homem, fosse lá para o estacionamento ou servisse em qualquer lugar aqui dentro e as mulheres cuidassem das crianças, que a pastora vive pedindo para ajudar lá e não tem ninguém. Davi era um homem humilde. Ele servia a Deus lá no meio do povo. Talvez Deus te colocou, subiu o teu nível aqui. Você acha que subindo o nível é você pregar a palavra. Subir o nível é você servir a Deus em qualquer lugar dentro dessa casa. É no banheiro, é lá com as crianças, é na recepção da igreja, é lá fora, lá no frio. Semana passada estava um frio, meu Deus, né? Ninguém me conheceu porque eu estava touquinha lá, eu estava com a cara de mano lá. Né? Botei uma touquinha, tiveram misericórdia de mim, me emprestaram umas luvas lá, porque eu estava com a mão gelada, eu peguei na mão de uma pessoa, a pessoa, meu Deus, pastor, o senhor está vivo? Daí me deram uma luva, me emprestaram lá, né? Davi, então, ele demonstra assim, muita humildade, dançando, mas aí, tem pessoas como essa Mical aqui, que era a esposa dele, que era uma baita de uma ciumenta. Cuidado, ó, ciúmes é bênção para o seu casamento, você que é casado. Mas ciúmes demais vai demonstrar que não existe confiança no casamento. E aí o casamento vai ruir. Porque ninguém gosta de ser desconfiado. Né? Pastora Rita, a gente tem uma confiança tão grande um no outro, né? Que, olha só, vou contar a última agora, né? Só para vocês entenderem. Porque ela vive aqui na igreja e tal, e eu sei que se ela não está aqui, ela está atendendo alguém, ela está visitando e tal. Com certeza ela não visita homens, ela vai visitar mulheres, até para guardar o nosso relacionamento e se guardar também. Mas aí eu fui para o monte, eu saí daqui acelerado, fui eu e o Marcão, né? Subiu só eu e o pastor Marcos lá, fomos até o topo lá do monte sexta-feira. Eu falei, Marcão, vamos voltar rápido, porque amanhã nós temos que pular cedo, vamos para o encontro lá dos homens e tal. Eu cheguei em casa, falei, cadê a minha mulher? Era 1h30 da manhã, ela não estava lá ainda. Eu cheguei cedo, porque a gente sempre chega umas 4 horas da manhã, né? Ela não estava. Eu tomei um banho e falei, vou dormir. Eu não ligo. Não é uma falta de preocupação, é porque eu sei que ela está ou aqui ou em algum lugar. Diz que era 2h30 da manhã, ela estava lá na casa da Fátima buscando uma chave aí, não sei para quê. Que eu fiquei sabendo. Aí eu estou lá dormindo, nem sei que horas era, já devia ser umas 3 horas da manhã. Ela, ué, você já chegou? Eu falei assim, onde é que eu estou? Nem sei onde eu estou. Está entendendo? É isso que você tem que ter confiança na sua esposa.
Claro que um tem que confiar no outro, né? Isso é uma reciprocidade. Tem que haver uma reciprocidade no casal, senão vai para o buraco, meu irmão. Não aguenta. Aquele que acha uma esposa, acha o favor de Deus, diz a Bíblia. E eu achei o favor de Deus, né? E ainda diz assim, boa coisa achou. Aí então o Davi não achou boa coisa não. Essa tal de Mical aqui, ele estava perdido. Não era boa coisa não. Aí Davi, ele está alegre, cantando. Ele está abençoado ali. Mas sempre depois de uma grande vitória, vamos ver aqui o versículo 17. Olha, ele está dançando lá. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda de Davi, que lhe armara. E ofereceu Davi mais, olha só, ofereceu mais ofertas, mais holocaustos, ofertas pacíficas perante o Senhor. Diz assim, tendo Davi acabado de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Ele abençoa. Então repartiu com o povo, todo o povo, e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um levou um bolo de pão, um pedaço de carne, um bolo de passas, e se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Veja só, o Davi, além de oferecer todos aqueles animais para Deus, né, virou um grande churrasco ali em Israel. O povo foi para casa, levou um pedaço de carne. Sabe quando você vai numa festa? Chega lá ainda, tem aquelas pessoas que fazem assim, vou fazer um pratinho para você. Você estava louco para levar para casa um pedaço de bolo. Aí a pessoa não faz só o bolo, ela pega assim, não, leva um pedaço de costela que eu fiz hoje no almoço, sobrou. Agora você está com fome, ó, e você está pensando já nisso. E toma aqui mais uma coca gelada, leva para casa. Foi isso que Davi fez. E ainda leva um pudim, porque é uma passa uva aqui, leva o pudim para casa. Meu Deus do céu, o Davi era um homem abençoado porque ele abria a mão. Você está entendendo? Você está entendendo que quanto mais você se doa para as pessoas, mais Deus pode jorrar e colocar a bênção na sua mão. Quem recebe aí? Diga, eu recebo. Você está entendendo? Porque se você for uma pessoa pão dura, Deus não pode abençoar. Porque você tem que ser um canal para Deus. Deus tem que pegar e passar a bênção para você. Você entrega para as pessoas e sempre vai ficar alguma coisa para você também. Porque você vai comer o melhor dessa terra, diz a palavra. Se você crer e ouvir, comereis o melhor dessa terra. Diz lá em Isaías 1,19. E aí, o Davi está lá, muito alegre. Aí ele vai para casa. Diz assim, ó, vou levar uma bênção lá para minha casa. Mas sempre quando você... Entenda uma coisa, meu irmão e minha querida irmã. Quando você, depois de uma grande vitória, ó, os homens hoje voltaram de lá assim, mas olha, eles estão um cordeirinho. A gente cantou que ele é o leão de Judá, mas nós não somos leão, nós somos um cordeirinho agora aqui. Acabou toda a brabeza desse homem, acabou. Acabou aí. Está uma benção, você vai ver. Só que depois de uma grande vitória, sempre vem o inimigo para se levantar. E muitas vezes se levanta dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Olha o que acontece aqui. Versículo 20, diz assim: voltando Davi de abençoar a sua casa, voltando Davi para abençoar a sua casa. Ele vai lá para abençoar a mulher dele. Agora lembra que ela estava só lá na janela? Ele nem chegou em casa ainda, ela já estava na janela. Só de olho nele. Olha só. Davi chega em casa para abençoar a esposa. Aí diz assim: Mical, a filha de Saul, saiu ao encontro com ele e lhe disse, ela falando, quão honrado foi o rei de Israel, hein? Descobrindo-se hoje aos seus olhos, aos olhos das servas
dos seus servos, como sem vergonha, né? Porque pejo é sem vergonha, como um sem vergonha se descobre como um vadio qualquer. Você é um sem vergonha e um vadio. A mulher falou isso para ele, está aqui, ó. Você vê, o cara está voltando lá, passou luta, morreu alguém, mas ele 3 meses esperou e tal, agora ele chega em casa para dar um abraço na mulher, sabe lá quanto tempo estava fora, o homem é guerreiro. Aí ele vem dançando porque Deus trouxe a arca, agora nós entramos aqui na casa de Deus, vamos dançar aqui. Você ia para o bailão, dançar forró, shot, e quando é para dançar para Deus e glorificar, você fica de boca fechada. Nem agradece a Deus pelo que Ele tem feito por você. Então, por isso, queridos, está aqui, muitas vezes louvor aqui, eles oraram, jejuaram, prepararam, chega lá assim, você fica aqui. Não. Os problemas que você tem que resolver amanhã, você tem que entender uma coisa. A Bíblia diz que nós temos que oferecer a Deus sacrifício de louvor. Sabe o que é o sacrifício de louvor? É quando tudo está dando errado na sua vida. Você levanta a mão e diz assim: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida, vai me abençoar. Eu te agradeço pelo pão que o Senhor tem colocado na minha mesa. Eu te agradeço porque talvez estou enfrentando lutas financeiras, mas o Senhor não deixou faltar nada. A minha família tem saúde. Tudo que eu coloco a minha mão, por enquanto ainda não está na bênção, mas eu creio que será abençoado. E você começa então a adorar o Senhor e dizer: eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Sabe, quando você faz isso, isso chama-se sacrifício de louvor. E aí você diz assim: que eu confio em Ti. Através do seu louvor, você automaticamente, inconsciente, você está dizendo que você confia em Deus. Davi dançava e adorava a Deus, mesmo que as coisas não estavam tão bem para ele. Mas aí, a Mical, ela chega e diz: você, bonito mesmo, hein? Fez bonito lá. Você é um vadio, sem vergonha. Ela faz isso, ela toma essa atitude. Sempre depois de uma grande vitória, fique muito esperto, porque muitas vezes vem se levantando o inimigo contra você, sorrateiramente, para te desanimar, depois de uma grande vitória que você tem. Amém, queridos? Entenda isso, tenho vivido isso há muitos anos. Depois de grandes vitórias, depois de grandes eventos, sempre vem o inimigo, mas ele está derrotado em nome do Senhor Jesus. É isso que você tem que ser, uma pessoa firme. Aí, nesse momento, estamos terminando já. Davi está ali. Agora, a resposta de Davi. Qual é a resposta dele? Ele poderia ficar calado, mas tem momentos que não dá para se calar. Jesus era uma pessoa que muitas vezes ficava calado, mas muitas vezes dava resposta para os fariseus, saduceus, toda aquela raça que vivia incomodando ele. Olha o que diz aqui então, no versículo 21, diz assim: disse Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu antes do que o teu pai. Deus escolheu Davi antes dele, antes do pai. Ele está dizendo aqui. Porque você vai dizer assim: mas Deus não escolheu Saul primeiro? Se Davi está dizendo que escolheu ele primeiro, é porque no coração de Deus já tinha escolhido Davi. Aí ele dá a resposta: e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Olha a resposta dele. Diz assim: Deus me escolheu. Uma das coisas assim que você, como mulher sábia de Deus, quando o seu marido está sendo honrado, glorifique a Deus por isso. Não fique com o ciúme daquela pessoa que Deus está levantando. Ela tinha ciúmes dele.
Porque ela olhou assim, tá vendo essas servas aí, ó? Você está querendo ficar pelado na frente delas? É isso que você quer? Eu acho que mais ou menos ela ficou histérica lá e falou assim, tá ficando pelado na frente das escravas aí? Veja lá o que ela falou. Né? Aí ele vem aqui dar a resposta para ela. Aí no verso 22 diz assim, ainda mais do que isso, me envilecerei. Envilecerei quer dizer assim, ó, eu vou me vender por um preço vil. Tem outra versão aí? Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Então ele se humilhava. Ele se humilhava. E aí ele diz assim, eu vou me tornar vil. É isso que ele está querendo dizer assim. E me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Está vendo? Então ele sabia que Deus ia honrar ele através daquelas pessoas. Queridos, para a gente fechar aqui, o juízo de Deus sempre virá sobre aqueles que não estão na mesma fé que você. Se você é uma pessoa que já está na fé, que teme a Deus, que tem um coração perdoador como esse homem, que tem um coração segundo o coração de Deus, você é uma pessoa que tem um coração arrependido, que quando você erra, você tem o coração arrependido, você teme as coisas de Deus, você teme tocar nas coisas de Deus sem autoridade, você teme a casa de Deus, você teme pecar contra o Espírito. Quando você vai fazer alguma coisa errada, você teme, não posso mexer nisso aí. Você não dá lugar à sua carne. A sua carne não manda em você. Aí, o juízo de Deus vem sobre essas pessoas que não temem a Deus. E esta mulher aqui, a Mical, encerrou um ciclo aqui, que era da família da família de Saul, encerrou, acabou para ela, acabou para o rei Saul, acabou. Porque olha só, no verso 23 aqui, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O Senhor encerrou o ciclo ali. Hoje o que nós vemos é o seguinte, pessoas, até matando o pastor, estão matando. Lá no Rio mataram um com 35 tiros, acho que foi. Pastores têm sido agredidos, têm sido afrontados. É assim. Ninguém mais tem temor do homem de Deus. Agora, se esse homem de Deus é ungido, então essa pessoa que se prepare, porque a conta virá. Se esse homem de Deus que mataram lá no Rio era um ungido de Deus, essas pessoas vão pagar caro por isso. Essa mulher não teve temor. Ela deixou o quê? Talvez a emoção dela, talvez a paixão dela, falou mais alto, ao invés dela amar o marido, ela separou ele. E aí Deus entrou com juízo na vida dela e acabou com a geração do Saul. Não prosperou mais. Tanto é que Jesus, a Bíblia diz que ele é o filho de Davi, porque ele veio da linhagem de Davi. Ele poderia ter vindo da linhagem de Saul, mas encerrou aqui. Então, o juízo de Deus gerou esterilidade e impediu a continuidade da descendência de Saul. Amém, queridos? Cuide com o que você fala. Cuide contra quem você fala. Cuide com as pessoas que você dá ouvidos, que atacam sua liderança. Cuide. Cuide. A gente tem visto assim, nesses últimos dias, essa falta de respeito. E isso vai gerar esterilidade nas pessoas que derem ouvidos a essas pessoas. Vai acabar com elas. E não sou eu que estou falando. Quem está dizendo aqui é a palavra de Deus. Amém, queridos? O Espírito Santo falou com você hoje? Então fique em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar só mais
3 versículos aqui para a gente meditar, que estão lá em Provérbios capítulo 9, para você entender como que Deus nos vê como pessoas, como que o Espírito Santo nos vê. Diz assim, capítulo 9 de Provérbios, versículo 7, diz assim: o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si. Veja, se você vai repreender uma pessoa que não teme a Deus, você vai ser afrontado. É isso que ele está dizendo aqui. Aí diz assim: o que censura o ímpio recebe sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Repreende o sábio e ele vai te amar, né? Então, se você, uma pessoa, como eu falei, uma pessoa tem que ter autoridade para repreender o outro. Se não tem, não faça isso. Quanto mais você repreender um ímpio, você vai ser afrontado. É isso que ele está dizendo aqui. Aí diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Amém, queridos? Vocês recebem essa palavra hoje? Pode ter certeza que essa semana Deus vai falar forte contigo lá na célula, vai trabalhar você, para você ter temor do que você fala, das suas atitudes, de tudo aquilo que você tem feito. Você vai temer a Deus, você vai cuidar. Não abra a sua boca. A Bíblia diz também em Provérbios que aquele que muito abre a sua boca tem problemas. Muitas vezes nós criamos problemas para nós mesmos. E aí o inimigo vai pegar aquela palavra e vai te acusar. E vai levantar pessoas que são ruins, são más. Pessoas más. Tem pessoa muito má nessa terra, gente. Amém. Amém. Nessa noite, quero orar por vocês, para que o Espírito Santo te dê temor do Senhor. Temor dentro da sua casa, temor dentro da casa de Deus, temor de se levantar contra as autoridades, seu pai, sua mãe, seu patrão, seus pastores, seus líderes. São pessoas que Deus confiou a sua vida espiritual. Tenha temor. Pai, eu quero orar aqui, Senhor. Não quero expor ninguém, não quero chamar ninguém à frente. Eu creio que é um ato individual de cada pessoa nessa noite. Nós estamos ensinando a igreja, ensinando o Senhor Jesus os princípios que Davi tinha: coração arrependido, homem humilde. Mas também ele não teve por inocente aquele que se levantou contra ele, e foi a própria esposa. Pagou um alto preço. Ele não amaldiçoou ninguém, simplesmente ele falou algumas verdades para ela, e ali foi encerrado um ciclo. Ela não gerou mais vida. Tem pessoas, meu Deus, que tem brincado com as coisas de Deus, e ela não tem entendimento. Ela tem impedido a bênção na sua casa, tem gerado só morte. Pai Deus, eu quero abençoar o teu povo. Eu quero declarar que aqui dentro, Senhor, ninguém vai fazer isso. Que as pessoas aqui dentro vão ter temor de Ti, temor desse lugar, temor, Senhor, das pessoas que o Senhor colocou sobre elas. Temor, ó Deus. Isso tem sido uma palavra, meu Deus, que tenho levado para mim. Jamais me levantei contra meu pastor, jamais me levantei, e hoje tenho pastores acima de mim. Eu os honro, eu os respeito, sei que são autoridades sobre a minha vida. Deus querido, que Tua bênção seja sobre esta igreja. O Senhor sabe o quanto o amamos cada irmão aqui, Senhor.
pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Que nós possamos sair daqui nessa noite com o coração arrependido, coração quebrantado diante do Senhor, temendo aquele que é o dono e que tem o dom da vida, que é o Senhor, que nos acolhe, que nos levanta, tem o poder de abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção sem medida sobre nós, mas também tem o poder de cerrar os céus, fechar os céus sobre nós. E muitas vezes nós ficamos buscando um culpado para aquilo que nós mesmos criamos. Espírito Santo, somos gratos a Ti, Pai. Te adoramos, Senhor. Nesse mesmo espírito, queridos, eu queria fazer um apelo aqui, muito pertinente à palavra de hoje. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que a mulher sábia, ela edifica o lar, e a tola destrói. Muitas vezes os nossos lares são atingidos e nós culpamos Satanás. Falamos que é ele que destrói, é ele que está destruindo a nossa casa. Mas a palavra de Deus não diz que é o diabo que destrói. Ele fala que é a mulher que é tola, que não é sábia. Então nessa noite eu entendi pela palavra de Deus que Mical foi uma mulher tola, que impedia o seu marido de ser um adorador, que impedia o seu marido de cumprir o seu chamado. E sabe, queridas, o que eu aprendo? Que os nossos maridos, por mais defeitos que tenham, por mais difíceis que sejam, eles representam Jesus dentro da nossa casa. O melhor é para eles. E dependendo da palavra com que eu respondo o meu esposo, eu estou ofendendo a Jesus. Então nesta noite eu preciso orar por você. Você que tem sido uma mulher tola. Ainda dá tempo, com Mical não houve tempo. Talvez você tenha trabalhado tanto e tenha colhido tão pouco por causa dos seus lábios, por causa da tolice. Então nesta noite Deus te chama para te abençoar financeiramente, te chama para multiplicar tudo que você tem, te chama para você ser uma mulher fértil e não uma mulher seca, que aonde você põe a mão não acontece nada, onde você só perde e não ganha porque você desonra o teu marido. Por mais que ele não está na presença de Deus, a palavra do Senhor nos ensina que a esposa santifica o marido, ela santifica o esposo. Mas sabemos também que o esposo é aquele que cuida do vaso mais frágil. Se você é uma dessas mulheres que tem desonrado o seu esposo, ou não tem tratado ele como rei, na minha casa, meu marido é tratado como rei. Se você é uma mulher que não prepara o banho dele, não leva a toalha no banheiro para ele, se você não prepara o chinelo dele para entrar em casa, se você não arruma a mesa para ele, se você não prioriza ele, você não está priorizando o próprio Deus na tua casa. Se você ofende, se você expõe a nudez dele para outras mulheres, se você reclama dele, você está sendo tola. Você sabe quem é você. Então nesta noite eu quero que você sonde o teu coração, que você sonde ele. Eu quero orar por você, para que você se arrependa disso, para que te vá bem em todas as coisas. Muitas vezes o teu marido precisa vir para a igreja para orar, ele precisa vir atender pessoas e ele tem um grande chamado e você quer impedir. Ao invés de abençoar e dizer: amor, vai lá, porque eu sei que enquanto você está buscando, a nossa casa está de pé. Deus, nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós como esposas. Esse nome Mical é um nome que ficou marcado na minha vida desde que eu me converti, porque eu falei: Deus, eu não quero ser como essa mulher.
Por isso, Pai, que as mulheres que hoje estão aqui, que se arrependem, Pai, de serem, ou de estarem, ou de fazerem o que Mical fez, perdoa-as, Pai, na autoridade do nome que é santo e poderoso, que elas possam ter olhos para vê-los, Pai, como Jesus na sua casa. Por mais que as coisas estão terríveis lá dentro, a mulher sábia edifica a sua casa. Cale-se, mas não fale aquilo que pode matar o seu marido. Davi não foi morto porque era um homem de Deus, mas com as palavras dela, ela poderia ter acabado com ele, com o ministério dele, com o chamado dele. Espírito Santo, nos perdoa como esposas. Nos perdoa nesta noite, Pai. Rasgamos o nosso coração em arrependimento, Pai, porque não estamos tendo temor, Pai, de quem o Senhor escolheu para estar do nosso lado. Mulheres que se negam aos seus maridos, mulheres que maltratam, que amaldiçoam. Deus, cura este casamento, Pai. Nesta noite eu peço que o Senhor venha curar, que o Senhor venha trazer discernimento de espírito, e que o Senhor venha abrir, Senhor, a madre destas mulheres, Pai, que venha trazer fertilidade espiritual, em nome de Jesus. Onde você está, querida, se arrependa, se arrependa, se arrependa ainda enquanto dá tempo, porque daqui a pouco não haverá mais tempo. Repare aquilo que você está fazendo de errado. Repare como você tem tratado. Repare como estão as roupas do teu esposo. Repare o estado emocional que ele está. Se preocupe com isso, porque ele é o próprio Jesus na sua casa. Oh, Espírito Santo, essa noite, Pai, nós pedimos que o Senhor venha trazer cura para aquelas mulheres, Pai, que não se aproximam dos seus maridos porque estão machucadas pelas palavras deles, Pai. Que eles possam entender que eles têm que cuidar de nós como vaso mais fraco, mais frágil. Nós abençoamos cada casal aqui, cada mulher aqui, cada marido, em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço na sua esposa. Esse é o momento de você abraçar. Peça perdão, se arrependa. Você que tem a sua esposa, o seu esposo aí, diga: eu quero ser melhor, me ajude. Diga: eu preciso ser melhor, me ajude. Se você tem o teu pai ou a tua mãe aqui, a palavra de Deus diz que os filhos que não honram seus pais, seus olhos serão comidos pelos corvos. Se você é um filho que desonra teu pai e tua mãe, e a sua mãe e o seu pai estão aqui, peça perdão nessa noite. Vá lá, saia do banco e diga: mãe, eu quero obedecer.